permanece com o Salmo 16 aberto, que eu quero iniciar com esse versículo, mas depois nós vamos ler a partir do versículo 1. Salmo 16, 1. Só que vamos ler todos a uma só voz o que está projetado. Vamos lá? O Senhor tem sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, jamais serei abalado. Feche seus olhos, nós vamos orar agradecendo esse Deus Todo-Poderoso. Pai, no nome de Jesus, nós louvamos ao Senhor, porque nós estamos na Tua casa, Senhor. Nós amamos ao Senhor porque nós somos amados pelo Senhor, e o Senhor se faz presente aqui, e a presença do Senhor possa tocar o profundo de cada um de nós, Senhor. Que essa noite seja uma noite especial, uma noite de transformação, de libertação, de redenção, no nome de Jesus, no sangue de Jesus, para a glória do Senhor, ó Deus. Ouve o nosso clamor, sonda o nosso coração, ó Deus. O Senhor é quem nos conhece, perdoe os nossos pecados e receba toda a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Amém. Salmo 16, 1. Deixa eu só arrumar. Salmo 16, 1. Guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a Ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tem todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver, os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Amém? Esse texto está falando de Cristo Jesus, da comunhão dele conosco e a nossa com ele. E é nessa comunhão com Cristo Jesus, comunhão com Deus, que nós vamos cantar ao Senhor, celebrar ao Senhor. Eu convido você a ficar em pé para nós cantarmos 2 cânticos ao Senhor antes de orarmos. Conhece? Você vai chamar a atenção. Vou chamar as crianças à frente para descerem já com a Sara. Vamos orar? Vou chamar a Sara aqui à frente também. Vamos orar? Dona Francisca, ela quer nós. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eis-nos aqui, Pai, na Tua presença. Queremos Te adorar, Senhor, Te agradecer por mais um dia, mais uma oportunidade na Tua presença, na Tua casa. Gratidão, Pai, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Entrego, Pai, a Sara, a Sofia, as crianças que porventura vierem. Que o Senhor derrame a sabedoria e entendimento para que ela possa passar todo o ensino das crianças, que eles possam aprender desde pequeno as palavras do Senhor. Assim nós oramos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus.
cântico? Vamos cantar? Vem, Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer. Cante como oração. Como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Amém. Quem pode fazer uma oração de gratidão por sermos aceitos na presença do Senhor e ter o privilégio de poder cantar esse cântico consagrando a própria vida no altar do Senhor? Quem pode orar? Pai, nós estamos aqui, Senhor, para consagrar, Senhor, nossas vidas em teu altar. Amém, Jesus. Estamos aqui, Senhor, porque te amamos, Senhor, mas acima de tudo nos amou primeiro, Senhor. Estamos aqui para te louvar, para te bendizer, Senhor. Possamos cada dia mais, Senhor, te servir, te seguir. Amém, Possamos Jesus. cada dia mais nos consagrarmos, Senhor, na tua presença. Possamos, Senhor, viver, Senhor, esse verdadeiro amor, Senhor, que um dia, Senhor, fomos chamados, Pai. Toca-nos, Senhor, no mais profundo ser de cada Amém, um Jesus. presente, Senhor. Possamos entender, Senhor, que somos limitados, mas o teu amor excede todo entendimento. Amém. Bendizemos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
terás o coração, viver sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Amém. Pode se sentar. Nós vamos ter alguns motivos de oração. Eu vou pedir para o Léo estar fazendo essa oração. Na verdade, eu vou pedir a algumas pessoas. O Leles então vai estar orando. Quero agradecer pelas palestras que a Marilda trouxe, especialmente pela vida de duas pessoas, o seu Fernando e a Cláudia, que esteve presente ontem. Duas pessoas que tiveram coragem de encarar publicamente o que enfrentam e pedir ajuda, de alguma maneira, né? Da maneira dela, da maneira dele. Eles pediram ajuda diante de nós. Pois não. Ele já falou comigo agora, Carfossa, né? Hoje eu não vou não, porque está bem rouco, sabe? Eu vou tomar um chá hoje, mas depois eu vou. Amém. Dando satisfação para mim, né? Sim, é porque ele sabe que você se importa com ele e que a gente se importa com ele. Ontem a Cláudia falou uma coisa que mexeu muito comigo. Ela falou assim que ela tentou o suicídio várias vezes e que a última vez o que levou ela a não concluir a tentativa foi uma voz, que eu entendi que é a voz da filha dela, que disse assim: o que será de mim sem a senhora? Aí o que mexeu comigo foi o que ela disse. Ela disse o seguinte: alguém se importa comigo. Ela falou: naquele momento eu vi que alguém se importa comigo. E pessoas passam por nós somos convocados por Deus para amar ao próximo como Ele nos ama. E o difícil é a gente olhar para as pessoas e ver que elas precisam saber que nós nos importamos com elas. É igual o Luiz Paulo, né? O Luiz Paulo chamou ali, eu falei assim: nossa, está pertinho de começar. Eu falei: não, eu vou conversar com ele, eu vou dar atenção para ele. Ele é mais importante que o horário. Não falei que ele é mais importante que vocês, ele é tão importante quanto vocês, mas ele é mais importante que começar no horário. E o Luiz Paulo, eu vejo o Luiz Paulo na seguinte perspectiva: ele bebe, né? Geralmente ele nos procura já com os efeitos da bebida, mas ele é alguém que o Senhor ama. Ele é alguém que viu na porta aberta e na casa do Senhor um lugar para ele entrar. Então Deus colocou ele na nossa vida, gente. E o que a gente vai fazer? A gente tem que amá-lo. Agora mesmo ele me chamou ali para conversar, ele nem está tão bêbado assim. Mas ele falou para mim assim, que ele não quer beber, mas não está conseguindo não beber. E aí apresentou alguns motivos familiares, né? E aí ele falou dos amigos que aconselham ele a tantas coisas erradas. Então perceberam o teor? Ele está pedindo socorro para nós. Então o que a Cláudia falou, o seu Fernando aqui assumiu. Ontem a Cláudia, não sei se a Marilda percebeu ali da frente, mas o pessoal ficou espantado, né? O pessoal não esperava. E ela teve coragem de se abrir e falar, né, das dores dela. E dores, gente, tem tantas pessoas perto da gente sofrendo das mesmas dores. E nós somos aqueles que têm a palavra que traz esperança, traz vida. E a gente precisa fazer diferença. Não é possível. Eu fico orando, eu fico falando com Deus, eu falo assim: Senhor, não é possível o Luiz Paulo entrar aqui, sair daqui e nada acontecer com ele, assim, nada mudar. O Senhor está aqui, está em nós.
Então, Lelis vai estar orando por essa palestra, que foi uma bênção aqui, foi uma bênção lá. Mexeu com muita gente, viu, marido? Muita gente. Só para vocês terem uma ideia, e a Marilda também, eu não cheguei a comentar, mas o meu dia de quarta-feira foi conversar com pessoas sofrendo essas questões. Por quê? Porque as pessoas, e não foi agendado, mas eu passei o dia inteiro conversando, ouvindo pessoas, abrindo o coração e falando da depressão, do desejo suicida. Por quê? Porque pessoas que estavam numa expectativa de vir para a palestra à noite, que convidavam, eu convidei, e por fim elas abriam o coração, e ali eu passei o dia com várias pessoas diferentes, falando do mesmo assunto. Então as pessoas estão clamando. Então Lelis vai estar orando por isso, agradecendo pelas palestras, pela vida da Maria e do Pedro, a disposição aos filhos, e agradecendo porque essa palavra chegou nos corações, que o Senhor possa agora tratar esses corações. Amém? Vamos orar. Amado Deus, em nome do Senhor Jesus, nós somos gratos a Deus pela vida da nossa irmã Marilda, do nosso Pedro, dos seus filhos, que eu nós te pedimos, vocês tenham nossa família de graça, de misericórdia, e que ambos, ó Deus, possam vir a cada dia mais se colocar na brecha para servir ao Senhor. O Senhor esteja revelando os talentos que eles têm, que nós sabemos que são luz, porque é o Senhor que capacita os seus filhos. Ó querido Deus, o Senhor esteja abençoando a casa deles, os seus discípulos, para que eles possam cada dia mais, ó Deus, estar atuante na tua casa, na tua palavra, honrando e testemunhando o nome do Senhor. Também, Deus, nós queremos te agradecer, meu Pai, pela vida do Sr. Fernando e da Cláudia, e nós sabemos que uma vida para o Senhor vale muito. Querido Deus, que agradece na palestra onde a irmã Maria se colocou a fazer, ó Deus, que eles tenham oportunidade de ouvir do Senhor, a entender a sua enfermidade, que nós sabemos, ó Deus, que o mundo julga muito mal, mas nós queremos te agradecer, Pai, e ao mesmo tempo te pedir em nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja trabalhando no coração do Sr. Fernando, da Cláudia, para que eles possam, Deus, a cada dia mais estar pegando e que em nome do Senhor Jesus, ó Deus, toda essa vontade negativa possa cair por terra, que eles possam buscar esperança, socorro, alívio no Senhor, e que são pessoas importantes, que o Senhor ama cada um deles, para que eles possam, Deus, cada dia mais estar crescendo na fé no Senhor, e que eles possam estar dando testemunho para aqueles, ó Deus, que ainda não te conhecem. Nós te agradecemos pelas palestras que vamos feita aqui, inclusive, e lá em Caxambu, nós sabemos, ó Deus, que através dessa palestra o Senhor está operando em vários corações. Amém. E nós temos a certeza, meu Pai, que tudo aquilo que fizermos com amor, com carinho, com dedicação ao Senhor, agrada o coração do Senhor, e o Senhor cada dia mais nos capacita a fazer mais e mais. Muito obrigado, Deus, e que em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém. E uma coisa que ela falou também, aí a Marilda me corrige, o Pedro aí, eu não sei se eles ouviram, ou se eu entendi errado, mas ela falou que ficou muito feliz em encontrar ali pessoas que compreendiam e respeitavam o que ela estava passando. É mais ou menos isso que ela falou, né? Que ela, depois que ela contou, né, de toda a experiência dela, ela falou: olha, eu fiquei muito feliz em chegar aqui e encontrar pessoas que me entendem e respeitam o que a gente faz. Então, né, que a gente possa ter essa sabedoria. Eu vou pedir para o Pedro estar orando. Eu não tenho muitos detalhes. Eu fiquei sabendo na última visita que eu fiz antes de voltar agora à tarde para Cruzilha, que houve um acidente com o carro da saúde lá de Caxambu. O motorista estava manobrando o ônibus lá e acabou atropelando uma pessoa lá. Você ficou sabendo alguma coisa? Eu vi. Oi? Foi no trançador, não foi? Então assim, eu imagino como que essa pessoa está, né? A família... Não, então, eu estou falando motorista, né? Eu estou falando motorista.
Hã? Pedestre? Pedestre. Eu não sei muitos detalhes, mas parece que o ônibus estava dando ré e o cara estava atrás do ônibus. Estava no ponto cego, não viu. Pelo menos foi isso que falaram na visita, mas não teve muito. Mas eu imagino assim, como que esse motorista está. E a família enlutada também. Aí Pedro ora por isso. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos apresentar essa situação que aconteceu, embora nós não temos detalhes precisos, mas pedimos intervenção do Senhor sobre ambas as partes familiares, que o Senhor haja com justiça e protege, livra, e que o Senhor possa, na parte dos que estão enlutados, que o Senhor possa confortar o coração. Nós não sabemos o motivo, se foi imprudência ou se foi um acidente, mas enfim, nós queremos apresentar as tuas mãos, pedir que o Senhor haja para que possa ser abençoados e livrados de todo mal, de toda injustiça. E eu, como motorista, eu posso me colocar no lugar e às vezes acontece que a gente realmente não vê, muitas pessoas julgam por isso, mas eu quero apresentar as tuas mãos a esse motorista, que o Senhor possa colocar as tuas mãos e fazer com vontade. Eu te peço, diante dessa situação que a gente não sabe ao certo o que aconteceu, nós pedimos que a tua graça possa alcançar. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir a Miriam que esteja orando. Tem acontecido vários acidentes aqui na nossa região, né? Pastor, Pois quando não. aconteceu umas coisas lá na estava vindo, um carro chocou com o outro. Exato, lá no trevo, né? Tinha acabado de acontecer, você viu? Então, tinha acabado de acontecer. Exatamente, tinha chegado em São Luís, não passou. Estava só, mas tinha gente no carro ainda. Então, está tendo muito acidente. Teve ontem à noite, né, esse acidente de frente. Terça-feira teve também ali, quase que no mesmo lugar, acidente. No Balão, foi lá perto da Polícia Federal lá. Lambari foi perto do lado lá, né? No Lambari foi do lado, o motoqueiro, a moça, né, a garupa, né? Ele caiu, Mas teve um acidente ali no trevo que vai para São Lourenço, depois você passa o posto da Polícia Federal. O carro veio lá de São Lourenço, passou reto e pegou a árvore lá do outro lado. Não sei o que aconteceu também. Né? E hoje, a hora que eu estava indo embora, agora de manhã, era meio de meio, quase 1h. Aí eu estava indo daqui para lá, nessa estrada ainda aqui de Cruzilha. Aí sabe quando daqui para lá vai abrir aquela parte que permite a ultrapassagem? Daqui para lá, a primeira, são duas, né? É a primeira. Aí tinha um caminhão bem dentro na frente, um baú atrás e eu. E um monte de carro atrás, porque o primeiro caminhão estava lento. Então, a hora que foi chegando lá, os motoqueiros já vieram passando, esfregando nos carros e carro de frente. Aí eles passaram. Aí a hora que abriu, eu olhei e dei seta. A hora que eu joguei o carro, veio uma Toro, que eu estava com os vidros fechados, e a sensação que eu tenho é que eu senti o vento da Toro passando por mim. Porque na hora que eu cheguei a jogar o carro para poder cortar, eu vi a Toro vindo e já vi a Toro no meu vidro, de tão rápido que ela estava. Ela tem um arranque muito forte. Aí o reflexo, graças a Deus, foi trazer o carro de volta e ela passou. Se não fosse assim, tinha pego na minha porta e tinha ido embora. Então a gente vê, aí depois ela foi cortando na curva, fazendo as peripécias dela, na vinda, carro cortando na curva, caminhão, agora na hora de ir embora é caminhão cortando no radar,
cortando uma curva. Então, assim, o pessoal está muito, muito imprudente. A nossa região está com muito acidente. Lembra aquela carreta de concreto que eu falei para vocês? Lá no trevo, que passou direto. Lembra que eu falei umas quintas-feiras atrás? Hoje eu passei por lá, eles fizeram lombada. Falei, pelo menos agora obriga a diminuir. Então colocou lombada, como quem vem de Tamonte, chegando na rotatória ali. Mas está muito, muito, muito perigoso. E são famílias, né? Esses dias a gente estava voltando de Varginha, a gente ficou parado um tempão, dois carros bateram de frente também. Então é muito acidente, muito, muito. E eu não sei o que acontece, gente, se é falta de temor a Deus, se é falta de temer a morte, se é desejar a morte. Eu não sei o que está acontecendo, porque antigamente as pessoas eram mais medrosas, pensavam mais em não morrer. Eu não sei o que está acontecendo, sinceramente. Aí você ora por isso, por favor, Miriam. Vamos orar? Pai, nós nos colocamos em tua presença, Senhor, a vida, Senhor, e o lar daqueles que sofreram por algum motivo, Senhor, acidente. Mas acima de tudo, Senhor, pedimos e clamamos, Senhor, pela misericórdia, Senhor, para que o motorista, especialmente, tenha sensibilidade de se colocar na situação que é constrangedora. Queremos, Senhor, Pai, pedir encarecidamente por aqueles, Senhor, que estão cada dia, especialmente vivendo e trabalhando nas estradas. Amém. Sabe, Senhor, a necessidade de cada um que é necessário para trazer o sustento para o seu lar. Mas muitas vezes, Senhor, por imprudência dos outros, às vezes o inocente paga pelo errado. Então nós pedimos, Senhor, clamamos, Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, que interceda, Senhor, por esses motoristas, Pai. Toca no coração de cada um, Senhor. Ó Pai, tu sabes que nossa região, Senhor, é tão pequena que umas vezes se comove com a situação do outro, Senhor. Tu tem nos guardado, tu tem nos livrado, tu tem, Senhor, nos alcançado com a tua mão poderosa, Senhor. Mas nós pedimos não só por nós, mas por aqueles também que não te conhecem, Pai. Que tem misericórdia, Senhor, dessas pessoas, Senhor. Toca, Senhor, o coração delas, dando limites, Senhor, de consciência, acima de tudo, Pai. Obrigada, Senhor, pelos livramentos, Senhor, que são inúmeros, Senhor, que tu já nos deste. Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado, Senhor, para conosco. Quantas vezes nós nos colocamos, Senhor, ali na direção, mas sabemos que tu estás à frente, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ter agora um período de oração também por questões de saúde. Alguém tem algum pedido a colocar? Nós temos a Ana Pérez, Rubinho. Dona Helena era, todo mundo conhece, que é esposa do seu Zé Rinaldo, filho do seu Zé Rinaldo. Quarta-feira ela vai fazer uma cirurgia. Ela tem 85 anos, aparentemente não sabia. Mas há pouco tempo ela perdeu um filho e a imunidade dela caiu muito. E ela está com um problema que às vezes ela não sabe nem explicar. E o médico falou que tem que operar urgentemente. E a cirurgia não pode assim ser tão melindrosa por causa da idade. E depois da morte do filho, ela perdeu uns 20 quilos também, ficou muito debilitada também. Então, quarta-feira está marcada essa cirurgia. Ela está um pouco também apreensiva, mas por outro lado está funcionando, porque ela é uma mulher muito forte. A gente tem levado a palavra do Senhor, apesar que sabe que a família é muito extremamente católica, muito envolvida mesmo na igreja católica, mas ela é uma mulher que professa o Senhor. Ela só fala muito em Deus, Deus, Deus. Amém. Eu quero pedir, essa cirurgia,
Walter, vai anotando aí que você está orando, tá? Tá andando Helena. Eu queria pedir também para o meu tio, irmão da minha mãe. Ele teve uma isquemia na cabeça. Aí ele não está mais conseguindo falar, explicar as coisas. Ele só fala Jesus, 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 o tempo todo falando isso. Então, peço que o Senhor tenha misericórdia dele. Se for da vontade de Deus, recuperar a saúde. Pelo menos fé no coração que ele tem. Ele confia em Jesus. A única coisa que ele consegue falar é Jesus. O nome que está acima de todo mundo. Por isso que eu falei para minha mãe hoje. Deus não pode curar ele de lepras. Alguém mais? Lembrar da Márcia lá de Caxambu, né? Eu estive visitando ela, o Gilmar, caso oncológico os dois. O esposo da Márcia, né? Porque ele já é mais de idade, acaba também sendo difícil cuidar, né? Então lembrar deles. Alguém mais? Vamos orar então? Walter, irmãos. Meu Deus, nós exaltamos o teu santo nome, Pai, conhecemos Deus sobre todas as coisas, Deus misericordioso, Deus de amor imenso, infinito, mas dá o seu único Filho, a morrer por nós, a cruz do Pai, a fim de nos fazermos, não só nos dar a salvação, Pai, mas termos essa liberdade de chegar até o seu trono de glória, com os nossos pedidos, com as nossas orações, e sabemos que o Senhor nos ouve. Obrigado, Deus, por esse privilégio de sermos filhos do Senhor, de ser chamados, Deus, herdeiros, Pai. O Senhor, ainda que nós não merecíamos, ainda que nós não pudéssemos fazer nada para assim ser, Deus, mas o Senhor vai mediante todo o seu amor, toda a sua misericórdia, o Senhor assim se fez, Deus. O santo nós queremos, ó Pai, esta noite está colocando, ó Pai, diante do teu altar agora, cada pedido de oração colocado, Deus, especificamente, ó Pai, dos pedidos de saúde, o Senhor, ó Pai, esteja trabalhando, que o Senhor esteja em cada organismo dando o que é necessário, Deus, para aquele coramento físico, para que o Senhor, ó Pai, possa dar o teu sustento, ó Pai, a cada um, Deus, o santo, Deus, que vive. Que o Senhor esteja com os médicos, Deus, que está fazendo essa cirurgia, não lembro, que o Senhor esteja capacitando a mão deles, deixe que nada nos distraia, Deus, e que as mãos deles, ó Deus, sejam guiadas pelo Senhor, Deus. O Santo, Deus, que vive, diante do pedido da irmã Francisca, que o Senhor esteja entrando em providência, Deus, que o Senhor esteja trabalhando, Deus, cada dia mais, também sobre a Márcia, o Mar, Deus, que o Senhor esteja com eles, Deus. Pelos todos aqueles pedidos, ó Deus, que são apresentados diante do Senhor, ó Deus, que o Senhor esteja trabalhando, Deus, que a tua mão poderosa esteja com cada um, dando alívio, Deus, dando sustento, Santo, Deus querido, mas nós te agradecemos por tudo. Santo, nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos pedir a Alessandro para orar pelo estudo nosso que nós vamos fazer agora, orar também pelo trabalho com as crianças, né? Que vai acontecer agora dia 18 aqui na igreja, e também pela conferência missionária que vai acontecer no final do mês lá em Caxambu. Alguém tem algum pedido que queira colocar mais? Está orando? Então vamos orar? Então, as crianças, a conferência, o outro que são 3, né? O nosso estudo. Senhor, meu Deus, meu Pai, primeiramente eu quero te pedir perdão pelos meus pecados, Deus. E quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, Deus. Que nós possamos, Senhor, sentir prazer, Senhor, em participar dos estudos, Deus. O seu Espírito venha falar conosco. Amém, Jesus. Porque muitas das vezes, ó Deus, nós nos afastamos do Senhor. E se desejamos ter mais comunhão com o Senhor, devemos procurar o Senhor, porque o Senhor está perto. Ajude-nos, ó Deus, todas as vezes que lemos, Deus, que participamos dos estudos, ó Deus, seja aqui na igreja, seja em casa, onde quer que o Senhor se faça presente. O Senhor possa estar colocando na nossa mente, no nosso coração, Senhor, para que possamos, Senhor, não só aprender, mas colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem colocado, Senhor, sobre nossas vidas. Deus. O Senhor esteja abençoando, Senhor, nossa mente, a nossa visão, Pai, nosso ouvido para ouvir bem, Deus, e para saber discernir, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um.
Também quero te pedir, Senhor, pelo evento que vai ter aqui, Senhor, a respeito das crianças, Deus, que o Senhor esteja dando condições, Deus, que a igreja possa estar de portas abertas, Deus, e assim, que quantas pessoas, por a sua vontade, possam ser tentadas, porque é um evento para os pequenos, Deus, mas não impede para a participar. Eu posso trabalhar com os pais, toda a vida que eu vou participar dessa reunião, Senhor, desse momento que é a igreja, Pai. Que o Senhor esteja também colocando pessoas disponíveis, Deus, para agir, Senhor, nesse momento, Deus, e independente da área que for colocada, que for necessitada, Deus, mas que façamos de coração, Senhor, para que Ele possa alargar as fronteiras do seu reino sobre essa cidade. E todos nós pertencemos a Ti, Deus. Também te pedimos, Senhor, esqueci de terceira Conferência. pela conferência em Caxambu, Deus, por isso em Caxambu mesmo, Deus. Que o Senhor esteja ali, ó Pai, abrindo as mentes também, ó Deus, trazendo discernimento, ó Pai, colocando, Senhor, os seus planos, Senhor, abrindo, Senhor, todo o intelecto do seu povo, ó Deus, para que possa aprender, ó Deus, e que possa ser ferramenta diante dos dias, ó Deus, que virão, Deus. O seu povo possa, Senhor, ter entendimento, ó Pai, que seu Espírito, Senhor, possa tocar em cada irmão e irmã presente, que possamos, Senhor, estar, Senhor, aprendendo tudo quanto for necessário, Deus, para representar, Senhor, o seu nome, Deus, e seu amor sobre a terra. Abençoe os dirigentes, Deus, abençoe os pastores, os diáconos, os presbíteros, os homens, as mulheres, os adolescentes, os jovens, Deus, e todas as pessoas, independente de placa de igreja, Deus, que estiverem ali, Deus, para que possam, Senhor, estar aprendendo e assim podemos estar ensinando também, Senhor, Pai. Eu te agradeço, Deus, pela minha vida, te agradeço pela minha família, te agradeço pelas famílias que representadas, Deus. Então esteja abençoando mais uma vez, Senhor, essas pessoas com dificuldade, seja financeira, seja espiritual, Pai, seja de saúde física ou espiritual. Que o seu Espírito, Senhor, venha preencher cada lacuna do seu povo, e não nos deixe desanimar, Senhor, porque o Senhor está sempre. Amém. O livro, a página 113, o finalzinho, nós terminamos na página 113, só que eu vou retomar desse: transforme essas necessidades em boas oportunidades de oração. É o finalzinho mesmo, se você contar de baixo para cima, é a sexta linha de baixo para cima. Transforme essas necessidades. Encontraram? Página 113. Diz assim: transforme essas necessidades em boas oportunidades de oração. É natural sentir-se à vontade para visitar um amigo quando temos algo a resolver com ele. Da mesma forma, sinta-se confiante para invocar a Deus quando as necessidades o pressionarem. Então nós não devemos nos sentir culpados em buscar a Deus quando nós precisamos. Nós devemos nos sentir culpados quando nós só buscamos a Deus quando precisamos. Então, busque pelo menos nas necessidades, mas busque não parar nisso. Busque, a partir disso, desejar ter um relacionamento pessoal com o Senhor. Ele é seu amigo, é meu amigo. Então ele é para os momentos difíceis, mas também é para os momentos felizes também, né? E aqui diz assim: em vez de se deixar consumir pela ansiedade, transforme-a prontamente em um motivo para renovar o espírito de oração. Então, quando ele trata sobre essa questão da ansiedade, ele está falando sobre aquela preocupação com o dia de amanhã. Então ele está dizendo: aproveita essa preocupação com o dia de amanhã e busque o Senhor, coloque nas mãos dele, peça para que o amanhã seja conforme ele planejou para a nossa vida. Ouço alguém dizer: ah, mas estou perplexo, não sei o que fazer. Então, querido amigo, você deve orar, e especialmente quando não consegue discernir se deve seguir à direita, à esquerda, em frente ou mesmo voltar. Eu acho interessante quando eu vejo exemplos desses. Eu me lembro quando eu trabalhei numa empresa, eu era eu tinha acabado de tirar a carteira de motorista. Era assim, bem cru de tirar a carteira.
E eu trabalhava numa empresa e de repente o dono da empresa falou assim: ó, o motorista faltou, você vai ter que levar. Eu morava em Campinas, eu preciso que você leve essa mercadoria, essa entrega lá em Sorocaba. Eu não sabia nem que lado ficava Sorocaba. E ele era muito bom em desenhar mapa. Então ele desenhou um mapinha ali e falou assim: ó, você vai pegar a rodovia assim, você vai ver isso, você vai ver aquilo. E não é que batia certinho. Aí eu fui, cheguei certinho, só que ele não fez o mapa para voltar. Aí eu estou voltando, falei assim: qual que é a lógica? Você volta para o lugar que você veio. Mas aí chegou um determinado momento que a estrada fez assim: ou eu ia reto, ou eu pegava a direita. Eu olhei para a direita, a pista sumia, sem nenhum sinal. E reto ela sumia, e sem nenhum sinal. Eu falei: meu Deus, o que eu faço? Já era 5:30 da tarde, novo de carta, não tinha noção nenhuma. Eu falei: se eu pegar um lugar errado, como é que eu vou fazer? Até eu achar um retorno. Se tiver um retorno para voltar por aqui, porque se não tiver um retorno para voltar por aqui, eu vou ter que ir para onde? E na época não tinha GPS, né? Aí eu pedi a Deus misericórdia. Falei: Senhor, por onde? Aí falou assim: ó, segue algum carro que vai do seu lado. Aí nisso passou um carro assim, eu olhei a placa do carro e falei: é esse aqui mesmo. E fui atrás do carro. E deu certo, graças a Deus, porque é uma lógica absurda, né? Se você segue o carro e ele não vai para aquele lugar. E eu cheguei à noite e cheguei no trabalho e ainda fiquei bravo, porque eu cheguei no trabalho e não tinha ninguém me esperando. Eu falei assim: que absurdo, ninguém me esperando, se eu morresse na estrada, é toda aquela lamentação que a gente faz, né? Aí depois no dia seguinte eu fiquei até com vergonha de tanta choradeira que eu fiz. Mas eu fiquei em pânico, porque eu olhei 2 caminhos e eu falei assim: e agora? Não tem o que fazer. Então aqui ele está falando exatamente isso. Eu lembro do pânico que eu senti dentro de mim. E eu falei assim: é só o Senhor. E ele não me decepcionou. Então aqui o autor ele fala: quando você não sabe o que fazer, aí que você tem que perguntar para ele mesmo, né? Quando você se encontra em meio a uma névoa que impede a visão da próxima luz à frente, esse é o momento exato para orar. A estrada se tornará clara diante de você rapidamente. Muitas vezes já recorri a essa prática e posso testemunhar que quando confiei apenas em mim, agi como um tolo. Mas quando coloquei minha confiança em Deus, Ele me guiou diretamente pelo caminho certo, sem enganos na decisão que eu deveria tomar. Aí tem um parágrafo aqui que a gente precisa dar uma conversada, né? Acredito que os filhos de Deus frequentemente cometem erros maiores em questões simples do que em assuntos mais complexos. Um exemplo disso pode ser encontrado em Israel, quando os gibeonitas chegaram com sapatos e roupas velhas, apresentando um pão mofado que alegaram tirar do forno. Os filhos de Israel pensaram que eles eram um povo distante e fizeram aliança com eles. Todo mundo conhece essa história? Todo mundo está a par dessa história? Sim? Não? Talvez? Israel estava vencendo todo mundo. Os gibeonitas sabiam que Israel iria exterminá-los. A ordem de Deus era para matar e não deixar descendente. Então eles têm uma brilhante ideia. Eles vão lá, pegam e se vestem com roupas bem velhas, pega pão mofado, coloca nos animais ali, e eles se apresentam como viajantes que vieram de muito longe, porque ouviram falar que Israel tinha um Deus poderoso assim, e eles vieram então para que Israel fizesse uma aliança com eles. E naquela época a aliança era comum. O que Israel ofereceria nessa aliança? Proteção. Israel estava oferecendo proteção, estava oferecendo cuidado, o povo andou de longe. Só que tudo Israel orava. Mas é um pequeno grupo. O que eu estou vendo realmente, porque eles chegaram e falaram assim: olha os pães que nós temos. Quando nós saímos de lá, estava quentinho, tinha acabado de ir no forno. E olha como está mofado. Aí o povo fez a conta para o pão mofar, quentinho.
até ele embolorar a viagem deles, então bate as contas, a roupa velha realmente desgasta. Israel era especialista em andar no deserto, embora a roupa de Israel não desgastou, né? Então Israel olhou a aparência e chegou à conclusão: eu não preciso perguntar para Deus, isso aqui é simples, é uma questão de aliança, não tem nada a ver com o povo que nós vamos conquistar. E aí eles fizeram aliança. E quando eles fizeram aliança e o povo de Israel descobriu, o povo de Israel ficou revoltado e falou assim: nós vamos matar porque eles nos enganaram. Aí Deus virou e falou assim: de jeito nenhum, o meu povo honra a sua palavra, mesmo que errado. Se errou, vai ter que assumir as consequências do erro. Não era para ter feito aliança, fizeram, agora vocês têm que honrar. Não dá para justificar o erro com outro. O que vocês acham disso? A gente faz isso? A gente ora e deixa de orar dependendo da circunstância? Oi? Infelizmente. Infelizmente. Por exemplo, quantas vezes a gente entra no carro, dá a partida e sai sem orar, só porque a gente vai andar dentro da cidade? Quando a gente vai para outra cidade, a gente ora, mas quando a gente vai andar dentro da cidade, está sob controle. Não é mais ou menos assim? Quantas vezes a gente ora quando está cozinhando? Para que Deus abençoe o alimento, para que Ele faça bem, para que Ele multiplique, para que não falte na panela, para que Ele abençoe quem vai comer, para que a gente tenha para abençoar quem não tem o que comer. Quantas vezes a gente ora? Ou ali está na nossa panela, então está no nosso controle e a gente dá conta, não precisa de Deus. E aí? Vocês acham errado orar por tudo? Então, preocupado? Tem gente que fala assim: isso aí ora por tudo, imagina que absurdo, não precisa orar por tanta coisa assim não, é só pelos principais. Aí eu penso o seguinte: a gente ora, como o Senhor falou para você, é o seguinte: na volta do dia a gente tem muitos flashes que a gente conversa com Deus mesmo, porque poucos segundos. Não, a gente não é cristão, a gente faz tanta coisa durante o dia, a gente não vai lembrando de Deus no momento nenhum. Não lembrar de Deus só cedo de noite ou na hora do almoço. Porque às vezes eu até falo, parece que a gente é antiquado, mas a gente, na verdade, a gente considerava que se a gente fosse só uma extensão. A fonte de energia é Deus, a gente é só o condutor. Então, ou seja, a gente está ligado na fonte. A gente não pode ir lá carregar a bateria, sair da tomada e estar separado. A gente também não consegue ficar 24 horas também ligado, assim, pensando assim, porque a gente tem outros a fazer, mas a gente não pode esquecer disso. Mas você percebeu, Alessandro? Se Ele é a fonte, para que a gente funcione, a gente precisa da fonte. Se em algum momento a gente se desligar da fonte, o que acontece com a gente? Vai descarregar a bateria. A gente para de funcionar. Então, na verdade, não pode desligar da fonte em nenhum momento. Eu acredito que se nós fazer isso que estou fazendo aí, pastor, nós desligamos de muita coisa, nem queria, não queria mais. Nem roupa, nem 2 sapatos, 2 brus de frio. Ninguém teria isso aqui. Ninguém teria 2 casas. Entendeu? Para alugar outra. Ninguém teria. Você entendeu? Se ficasse realmente nesse espírito aí, pastor, eu vou te falar uma coisa. Ia acontecer coisa assim, que
que as pessoas iam ver o agir de Deus mesmo. Mas não é preocupado com muita coisa terrena. Aí já Será acorda que- pensando. Será que não seria o ideal a gente ter esse objetivo? De começar a experimentar? Porque assim, Pedro, não tem muita lógica, né? Não dá para explicar como que eu vou abrir mão dessa preocupação, a não ser, como você falou, se eu experimentar, se eu começar a experimentar. Mas se o mundo ficasse sem hierarquia, vira bagunça. Não é hierarquia. Não, mas é a hierarquia que aqui dizia. Por exemplo, se não se preocupar com nada, ficar todo mundo assim, bom assim. Igual a palavra fala na época primitiva, a igreja primitiva. Hoje o mundo, a época hoje é completamente diferente. Mas será? Você pode pensar, uma coisa que você parece que vai falar que eu estou errado. Muitas das pessoas fazem questão de querer que o filho escola em particular para ter um futuro garantido. Na minha visão, você não tem certeza de nada. Uns acham que é certo, outros acham que é errado. Por exemplo, aí ele citou a parte financeira. Mas querendo todo mundo depende de ter algum renda para poder sobreviver. Porque Deus dá os meios, mas não vai jogar dinheiro no céu. Não, mas o que o Pedro vai me corrigir se eu entendi errado. O que o Pedro está falando é, por exemplo, aquilo que Jesus fala, aquele que tem 2 túnicas. Deus, Se a gente for levar o que eu quero dizer, eu não sou assim não. Todo mundo. Eu acho que tem Por mais longe todo mundo dizer assim. Estou dizendo assim, se a gente for seguir o que Jesus falou, você tem 2, dá uma para outra. Ô Pedro, agora eu já só para terminar. E eu estou dando sapato. Quando Jesus fala, aquele que chamasse seu irmão de tolo, já está condenado ao inferno, então é muito radical, né? Alessandro, eu tenho mais de um par de tênis. Entendeu? Eu não tenho só um par, não. Não, mas Nossa, 3 eu acho que ninguém tem só um corte dele mesmo que não usa, né? Então, por isso que eu quero dizer que eu estou falando de mim mesmo, não estou falando de ninguém, não. Mas falando que se a gente fosse levar as coisas tão espirituais mesmo, a gente, um dia eu ouvi o Silvio Santos falando isso, falou, gente, ele não precisa de muita coisa. Eu uso os par de sapatos só. Eu falei assim, não, ele é judeu, né? E ele falou assim, eu não preciso de muita coisa para sobreviver. Mas aí era a hipocrisia dele, você viu o tanto de patrimônio que ele ajudou quando ele morreu. Se ele não precisava de tanta coisa, como é que ele acumulou aquilo tudo? Era só da boca para fora, né? Não, a questão de. Não vejo por esse lado, não. Não, eu vejo por esse lado, porque essa pessoa vamos por um caso dele que estava na mídia que falava esse negócio desse, ele estava vivendo de fachada. Sabe o que é o problema, gente? A gente não conhece a história da pessoa como um todo. Né? Por exemplo, Abraão foi um homem extremamente rico, mas a riqueza dele tinha um propósito de abençoar o reino. Né? Então tem atores, por exemplo, que eles abençoam o reino. Tem muitos atores de Hollywood que a maior parte da fortuna deles, eles doam. Mas o que Deus quer do ser humano? A fortuna ou o coração? O coração. Mas é por isso que eles Muita doam. gente doa dinheiro Porque porque o coração é separado, né? Então, mas por isso que eles doam, porque o coração deles pertence ao Senhor. Agora, a gente está falando de um alvo. Se a gente se conformar que esse alvo é impossível para nós nunca vamos buscar esse alvo. A gente nunca vai buscar. Agora, se esse alvo existir para nós, pelo menos nós vamos buscar a Deus para que Ele nos ajude a alcançar, ou pelo menos seguir em direção a esse alvo. Porque, gente, não preciso de 2 sapatos. Vocês já viram o tamanho do caixão para a pessoa? Ali dentro do caixão está tudo que nós precisávamos para a vida inteira. E se você olhar para o que você nasce ainda com menos do que estava dentro do caixão. Nasce pelado, dentro do caixão você está com roupa por questões, né, de pudor. Mas dentro do caixão, assim, o caixão é a conta do que nós precisávamos para viver, gente. Realmente a gente não precisa de nada do que a gente acaba juntando para a segurança. Agora, existe a questão seguinte, os propósitos. Então, aquilo que eu tenho é para abençoar o reino e não para me escravizar. É assim que a gente tem que viver. Por exemplo, vamos pensar o seguinte: quantos pares de sapatos Jesus tinha?
Olha, eu não sei, porque eu já ouvi falar que dentro da igreja uns falam que Jesus era humilde, uns falam que Jesus era bem de situação, porque na época ele era carpinteiro. Então nós botei dois sentidos. Ou ele era bem humilde, ou ele também tinha uma boa condição financeira. Como é que fica aí? Aí o papai fica no muro, né? Ou de lá ou de cá, né? A palavra fala que ele é Não é verdade? Quem que sustentava Jesus? Quem que bancou o ministério de Jesus? As mulheres. Viúvas, mulheres. Assim, ser bancado por mulher tinha questões éticas, culturais naquela época. É o que ele falou: filho, não tem onde reclinar a cabeça. Jesus, ele tinha aquela roupa do corpo, a sandália no pé e só. Ele tinha carpintaria. A carpintaria ficou com Maria e os irmãos dele. Ele tinha um monte de irmão e irmã também. Jesus tinha algo que ninguém de nós tem. Não vou pensar? O quê? Ele conhecia tanto de lá como de cá, conhecia o pai de perto. Então, mas ele abriu o caminho. Mas aí que tá, ele abriu o caminho para que a gente o conheça do mesmo jeito. Por isso que o véu foi rasgado. Pois é, mas enquanto a gente não chegar no fim da fila do sol, a gente não vai estar pronto. A gente está amadurecendo aos poucos. Mas se você não pegar os ovos e quebrar ele para poder chegar nesse. Porque se a gente for levar para esse lado radical, não vai sobrar muito na face da terra para falar esse é o diferencial. Mas é exatamente, Alessandro, nós não estamos falando que nós somos assim, mas pelo menos nós estamos reconhecendo que nós deveríamos ser. E alguma coisa pode acontecer com a gente. O senhor vê, independente agora do que a gente conversar a respeito, vamos deixar o lado financeiro do mapa. Agora a gente falou a respeito de saúde. Quantas pessoas dá tudo para viver mais um dia com saúde? Quantas pessoas têm prazer de jogar bomba, matar pessoas inocentes, que nem sabem por que está sendo bombardeado? E a gente vê a mídia todo dia falando, não só no Oriente Médio, na Europa, crimes aqui no Brasil, crime em toda a terra. Né? Uns querendo fazer de tudo para viver, outros fazendo de tudo para matar o seu próximo. Não tem lógica, não tem? E não tem lógica, por exemplo, igual eu falei para você, uns tentando morrer, dirigindo loucamente pelas estradas, imprudentemente. Então, olha só, gente, tudo isso que nós estamos falando tem a ver, porque tem a ver com o quanto nós estamos perto ou longe do Senhor. Longe do Senhor a vida não faz sentido nenhum. Perto do Senhor a vida passa a ter sentido e a haver desejo de viver. A gente quer viver essa vida. Então nós precisamos ter um foco, ter um alvo, um objetivo. E a primeira ferramenta é a oração. É a primeira ferramenta. O apóstolo Paulo fazendo a avaliação, eu sei que eu sempre cito esse texto, mas é porque esse texto mexe demais. Ele fazendo uma avaliação, ele chegou à conclusão: o que eu queria ser, eu não sou, e o que eu queria não ser, eu sou. O bem que eu queria fazer, eu não consigo, o mal que eu não queria, eu faço. É uma avaliação, mas pelo menos ele está falando assim: Senhor, eu não quero fazer esse mal, eu quero fazer o bem. Ele tem um objetivo. A gente precisa ter um objetivo. Agora, onde está o teu coração? Que diz a palavra? É onde está o tesouro. Então a gente precisa olhar onde estão as minhas prioridades, é onde está o meu coração. Se o meu coração está em Deus, as minhas prioridades têm tudo a ver com Deus. Trabalho, tudo a ver com Deus. Salário, tudo a ver com Deus. Entendeu? O dia a dia, meu tempo, vai ter tudo a ver com Deus. Por exemplo, não estou falando para a gente pedir demissão e ir morar todos nós aqui agora vamos pegar um terreno e vamos fazer umas casinhas lá, uma vilazinha, a Vila dos Santos. E vai morar os salvos lá. Não é isso. Vamos viver de plantar. Gente, tem um monte de gente tentando viver isso há muito tempo. Hoje em dia mesmo tem muitas coisas, a gente já falou outro dia, de comunidades que tentam viver dessa maneira. A solução não é essa. A solução é viver neste mundo e não se afastar desse mundo, mas como Cristo quer. Por isso que lá em João 17, Jesus ele fala muito sobre isso. A gente precisa sempre voltar a João 17 para poder pensar como é que está a minha vida, meu dia. Como Jesus também falou, né, pastor? Jesus falou: vem do teu reino. Às vezes a gente se preocupa em ir para o reino. Jesus ele mencionou para a gente trazer o reino para cá. E às vezes, Pedro, as pessoas pensam que o céu vai descer. Tem até aquela música, o céu. Você é o testemunho de Jeová, né? O céu vai descer. Na verdade,
é o reino, é onde o rei está. Se o rei está em nós, o reino de Deus vai estar através de nós. É que o reino é o quê? O reino é um território onde tem um rei, o rei cita as regras. Sim. Né? Jesus vai dizer assim, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é no céu. Sim. Ou seja, existe o rei e existe as regras do reino. Sim. E aonde Jesus falou para a gente trazer o reino para cá. Em vez de a gente ficar preocupado no céu, nossa, eu quero do céu, meu Deus, eu quero do céu. Não, traz o reino para cá. Então eu entendo hoje assim. Eu entendo que quanto mais a gente procurar a espiritualidade, buscar a presença de Deus, a gente vai dividir mais as coisas, preocupar mais com as coisas, não necessariamente sair desse mundo, igual o Paulo fala, tem uma cidade só para os santos. Paulo fala isso numa das cartas dele, né? Não necessariamente isso, mas quanto mais a gente buscar ele, a gente vai parecer com ele. Então a gente vai preocupar menos com essas coisas, mas não necessariamente desligar as coisas, porque não tem como desligar. Sim. Na verdade, não é ter uma cidade de santo, é ter os santos nas cidades. Porque o que acontece? É no trabalho, é onde a gente estiver, a gente vai consagrar a vida da gente, as coisas da gente, a família da gente. Então, não tem como fazer, né? E essa fala de Jesus, lembra que ela está dentro daquele período medieval, aonde, por exemplo, tinha as conquistas da coroa. Então, por exemplo, coroa de Davi, o povo vinha com o estandarte em guerra, carregando aquele estandarte. Quando ele conquistava aquele território, o que ele fazia? Ele colocava o estandarte. Então aquele lugar agora não é mais, por exemplo assim, não é mais Cruzilha. Agora esse lugar pertence ao rei Davi. Então agora toda Cruzilha vai viver debaixo da lei, debaixo do governo e da lei. Então a lei que prevalece agora não é mais a lei que tinha antes, é a lei agora daquele que venceu. A moeda é daquele que venceu. Os costumes daquele que venceu, a língua predominante daquele que venceu. Então, na verdade, é o reino de Davi que veio e se estabeleceu naquele lugar. Agora, aquele lugar é o reino de Davi, é assim o reino de Jesus. E vai ser através de quem? De nós. Onde o estandarte, onde nós fincarmos o estandarte de Cristo, ali vai pertencer. E tudo vai girar em torno da linguagem. Aí pensa comigo, gente, você entra numa empresa e aí as pessoas naquela empresa têm péssimos hábitos. Aí de repente aqueles hábitos dentro da empresa mudaram. Por quê? Porque você está lá. Então aquelas brincadeiras maliciosas não tem mais, aquelas conversas, aquelas tramas, tudo aquilo lá vai acabando. Ao invés de ter inimizade, tem amizade. Ao invés de ter brincadeiras maliciosas, tem alegria. Aí o que aconteceu aqui? Tem um crente aqui dentro. Agora, qual que é o problema do mundo? O problema do mundo é que o crente chega nos lugares, ao invés do lugar se parecer com o crente se parece com o lugar. Aí as pessoas olham e falam assim, para que eu vou querer ser crente se ele é igual a gente? Eu estou lendo um livro sobre liderança e eu estou num capítulo lá que o autor do livro, ele diz que o prefeito de pesquisa ele foi visitar uma mesquita e eles entraram na mesquita, assistiram lá toda a cerimônia e tal. Aí depois eles foram conversar com um dos líderes da mesquita e falou assim, por que vocês não consideram, por que você, falou para ele pessoalmente, por que você não considera a possibilidade de se tornar cristão? Aí sabe o que ele respondeu? Ele falou assim, olha, eu oro 3 vezes, eu jejuo 1 vez por semana. Ele falou assim, eu jejuo o mês todo de Ramadã. E começou a citar o que ele faz. Ele falou assim, eu não vejo os cristãos fazendo nada disso. Então, ao invés de eu evoluir, de eu me consagrar mais, se eu me tornar cristão, eu vou voltar. Eu não vou fazer nada disso. Eu não vou ter minha vida consagrada como é hoje, se eu me tornar cristão. Aí o próprio autor falou assim, eu fiquei envergonhado, o que eu ia falar para ele?
Vocês sabiam que as crianças dos muçulmanos elas são obrigadas a decorar o Alcorão? Aí eu pergunto, os nossos filhos... Oi? O Alcorão é a Bíblia deles. Aí eu pergunto, quantos versículos bíblicos as nossas crianças citam de cor? Quantos versículos bíblicos elas sabem citar de cor? Se você chamar a criança aqui na frente e falar, cite um versículo bíblico, ela vai saber? A deles não vai citar um versículo, vai citar o Corão inteiro. Aí a gente vira e fala assim, mas é impossível uma criança decorar a Bíblia. Ué, mas a deles decorou o Corão. Ah, mas levou 3 anos para decorar. Ótimo, quantos anos nossos filhos estão na igreja? Pastor, Sim. mas nesse caso que o senhor falou do cara que falou que não viraria cristão, que estaria regredindo, é porque não conhece Jesus. Porque eu acho que o foco tem que estar em Jesus, não nas pessoas. Então, na verdade é o seguinte, Juliana, para ele, realmente você tem razão, ele não conhece a Jesus, ele não sabe o poder de Jesus. Mas ele está falando, na fala dele, é assim, de uma religião para outra. Porque quando o autor ele faz a pergunta para ele, a proposta para ele mudar de religião, você não concorda que, de certa forma, o autor desmereceu a fé dele? Se o autor está propondo ele mudar, então não deu valor para a fé que ele tem. Concorda? Aí ele está olhando por questão religiosa só. E aí por práticas religiosas ele falou, eu prefiro a minha, que é muito mais de consagração do que a do outro. Por práticas, Sim. não das pessoas. Sim, por prática. Então assim, Juliana, o que ele vê, porque assim, tem o que a gente vê e o que a gente experimenta. Geralmente a gente primeiro compra pelo que vê, não é assim? Produto, falando em produto. Você chega lá, você compra para depois você experimentar. Então, para ele experimentar Jesus, ele está olhando a embalagem. E muitas pessoas hoje, Juliana, fazem isso. A maioria. Alguns casos que a pessoa primeiro experimenta doença, algum tipo de vício. Ou seja, a pessoa ela chegou no fundo do poço, aí ela experimenta Cristo. E aí ela então fala assim, não, ele tem poder. Aí depois que ela vai saber o que é Bíblia, o que é cristianismo, depois disso, depois que ela vai ver o externo. Mas a maioria, você não concorda que vê primeiro o externo? Aí a grande questão é essa, externamente ele diz que não vê nada no cristianismo que o atraia, porque ele olhando para ele, a dele é menor que a nossa. É igual relacionamento, né, pastor? Sim. A pessoa vê no outro fisionomia, gosta do cabelo, do olho, do olhar, uma coisa desse tipo. Mas depois, Conhecendo. eu li um livro uma vez, não lembro nem o nome mais, de um ateu que tinha um amigo pregador. Um amigo dele, amigo de infância, e ele era um pregador evangélico. E uma vez teve um congresso na cidade, e esse amigo dele ia pregar nesse congresso. E esse ateu falou assim, eu vou lá. E viram o ateu lá, e falou para ele, chegaram e falaram, por que você veio? Se você é ateu. Ele falou assim, ó, eu não acredito, mas ele acredita. Ele admirava tanto o amigo dele que ele falou assim, ó, eu não acredito, mas eu gosto de ouvir ele, porque ele fala o que ele acredita. Ele quis dizer que muitas pessoas falam, mas não acreditam nem no que falam. Sim. E tem muito pregador assim hoje. Prega alguma coisa que nem mesmo ele acredita no que ele está pregando. Talvez porque aprendeu, ou porque está copiando de alguém, ou porque, sei lá, a igreja com seus dogmas, com seus rituais, forja isso na vida da pessoa e acaba tendo aquela superficialidade. Né? E esse ateu falou, deixou bem claro, isso aí foi um fato verdadeiro, falou assim, não, ele eu gosto de ouvir. Ele fala do que realmente ele acredita. Então isso faz muita diferença no meio, né, das pessoas. Pensa comigo, gente, e me corrijam se vocês acharem que eu estou errado, mas eu penso assim, olha só como que é o culto para nós.
A gente vem, ouve a palavra. O certo seria para viver a palavra. Então assim, eu venho, Deus me ensina como viver, e ali eu vou viver como Deus me ensinou. Então eu vou aplicar aquilo ao meu dia a dia. Como que hoje nós vivemos? Gente, tem pesquisas, não são tão recentes, são lá de 2022, 2020, né? Bem antes da pandemia até, bem antes. Mas eu creio que se fizesse essa pesquisa hoje não seria diferente. Se você parar ali fora, depois do sermão da noite, e perguntar para um aluno que estiver saindo, qual é o texto que foi pregado? Quantas pessoas será que vão falar? Qual o texto que foi pregado? Entendeu? E se perguntar no dia seguinte, na segunda-feira, como é que foi? Qual o texto que foi pregado ontem no culto lá que você foi? O que foi falado? Será que a gente vai lembrar? Porque assim, se nós viemos aqui buscar a palavra, para viver a palavra, a gente não vai esquecer, concorda? Porque a gente vai já falando assim, nossa, amanhã, na hora que eu chegar, eu vou fazer isso aí que falou na palavra, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então aquilo ali já internalizou na gente. Agora, quando a gente chegou aqui e falou assim, isso aí não é bem assim não, a gente já esqueceu. Se a gente não vê utilidade, a gente esquece. Quer um exemplo? Se você ganhar um presente que você não usa, o que vai acontecer com esse presente? Vai ficar lá. Na melhor das hipóteses, fica guardado, em consideração a quem te deu. Mas ele vai ficar lá, sem utilidade. E pensa se hoje não está acontecendo isso dentro da igreja. A gente deixa algumas palavras do Senhor lá, sem utilidade. Pode falar. Pastor, não sei se eu já ouvi falar isso, também, não sei se é verdade, mas faz sentido. Sim, se não for verdade também, é probleminha. Diz que um pastor uma vez levou para ele uma bacia com água, um espelho, trouxe para a barba. Você já ouviu falar sobre isso? Não. E ele, na hora da pregação, ele foi lá para o púlpito, colocou a bacia com água, pegou o negócio, passou na barba dele, o espelho, começou a fazer barba e ficou lá uns 10 minutos fazendo barba lá e terminou o culto. Deu a vez apostólica e a semana inteira o povo lá indo no pastor. O que é isso, pastor? O senhor foi fazer barba no culto? E falar a semana inteira. E no próximo culto, no próximo domingo, ele falou assim, quando eu prego, a mensagem não é falada durante a semana, vocês não prestam atenção e não discutem nada do que foi pregado. Agora, uma coisa que chamou a atenção, uma coisa que eu estou querendo dizer, vocês estão trocando, o mais importante, as coisas mais importantes que é para ser discutido durante a semana, vocês não estão discutindo. Ouve a palavra e qual a estratégia que teve para poder as pessoas impactar. Gente, pega a mensagem que é pregada aqui e durante a semana discute, nossa, você viu que o pastor, você viu, foi pregado isso, pregado aquilo e tal. Então, às vezes a gente dá mais ênfase para coisas que não faz sentido do que para aquilo que faz. Né? Então aqui, pois não. Falando nessa questão de religião, não tem outro Deus, deuses que tem esse amor que Deus teve por nós. Do próprio Deus se fazer uma criatura e morrer por causa do amor. Então não tem outro, só isso. Só que aí a mensagem que o cristianismo prega é mais ou menos aquilo que nós estávamos conversando aqui em alguns fóruns do Igual atrás, quando a gente falava que a gente não vai, as pessoas elas seguem determinados, não falando da igreja católica, elas seguem determinados santos, não pelo que ele viveu, mas pelo que ele pode dar em troca. E o que muitas vezes o cristianismo não prega não é esse amor que Deus sentiu por nós. Porque se a gente olhar para o que Deus fez, o que Deus fez por nós, e vivesse esse amor ao invés de ficar tentando vir, porque se a gente vem no culto só por causa da bênção, então a gente está pensando em nós mesmos, nós estamos sendo
egoísta. Mas se a gente vier, porque Deus nos amou, se a gente viver esse que Deus nos amou, aí talvez a fala desse rapaz não seria essa. Porque ele olhou para a pessoa, aquela pessoa não vive esse amor que Jesus tem. E talvez até ele admira o cristianismo por esse ponto, mas só que as pessoas não vivem isso. Sabe que eu já ouvi gente ateu falando publicamente? Ateu falando assim: olha, eu admiro Jesus, não os cristãos. Aí, numa dessas falas, o entrevistador falou assim: explica o que você quer dizer. Ele falou: Jesus, ele amou o próximo, os cristãos não amam. Jesus tirou de si para dar para o outro, os cristãos não fazem. E ele foi mencionando o que Jesus fez, e ele estava tratando Jesus, o homem. Ele falou: o que Jesus fez, ele falou assim: não tem ninguém que faça como ele. Ele falou assim: eu admiro Jesus, mas não o cristianismo. Mas só fazer uma pergunta, senhor. O senhor acredita em sonho? Que Deus dá um sonho, uma revelação de sonho do senhor, assim? Alguma coisa? O senhor acredita nisso? Né? Eu creio que Deus fala comigo de diversas formas. Mas o senhor acredita então? Pode falar. Agora, se tiver fora da Bíblia, eu não acredito. Tá, não sabe por quê? Eu tive um sonho uma vez que eu acredito piamente que foi Deus. Porque esse sonho foi muito, assim, parecido com uma verdade. Eu sonhei uma vez que eu estava pregando numa rua onde tinha muita gente usando usuário de crack. Eu estava falando do amor de Deus para a pessoa, vendo eles fumando crack, magro, estendendo a mão assim e tal. Igual na Cracolândia. Estava pregando para eles, falando do amor de Deus na Cracolândia. Eu andava no começo da rua até no final. Eu fui andando, falando do amor de Deus para todo mundo. Chegou lá no finalzinho da rua, a Marilda estava lá, magrinha, um cachimbo na mão, um crack, e pedindo socorro. E estendendo a mão para mim: pastor, eu senti uma dor tão grande. Que sonho, é tão grande que eu entrei em desespero. Até para acordar foi um alívio. E naquele sonho, Deus falava para mim assim: ó, esse é o amor. Você pregou para todo mundo, mas você pregou com amor. Assim que você ama ela, que você está pregando, é assim que eu amo as pessoas, com dor, em ver a situação que elas estão. Pastor, eu acordei no sonho, foi um alívio ter acordado, porque enquanto eu pregava, eu não tinha amor para as outras pessoas. Quando eu cheguei nela, eu entendi que Deus ama pessoas. Eu sonhei isso uma vez. E eu creio nisso, porque esse sonho tem tudo a ver com a Bíblia. Esse sonho, eu tive sonho, claro, e eu entrei em desespero, porque eu fiquei com medo da situação, ver ela na situação. Mas não é assim. O sonho não significa que ela ia usar droga, nada, é só para entender o amor que Deus tem para as pessoas que estão nessa situação. Porque a gente fala do amor de Deus para as pessoas, mas a gente às vezes não tem empatia que Deus tem, a misericórdia que Deus tem. E Deus falou que eu não tinha, e eu tinha, e não tenho o amor que Deus tem pela vida das pessoas. Que falava, o papagaio fala assim. E Deus falou isso comigo um dia. Você está pregando, mas você não ama as pessoas igual você é. Deus falou isso comigo, não tem vergonha de falar isso. Sim. E é por isso que falta lágrimas. Por isso que a gente não chora tanto quando vê, por exemplo, o Luiz Paulo entrar aqui do jeito que ele está. O Luiz Paulo foi um barato que ele falou assim: conhece tal pessoa? Eu falei: não. Ele olhou para mim. Eu falei: mas o que a pessoa falou? Aí ele contou. Daqui a pouco ele falou assim: você conhece tal pessoa? Eu falei: não. Onde você mora? Aí eu falei: eu moro em Caxambu. Ah, então você não vai conhecer. Eu falei: mas fala o que a pessoa falou. Aí ele contou. Então assim, ele contou. Eu não conheço a história do Luiz Paulo. Vocês o conhecem mais que eu. Não sei o quanto que ele me contou é verdade, o quanto que ele me contou é fantasia.
Mas para mim não importa, para mim importa é o Luiz Paulo, né? O estado que ele está. E o quanto que dói olhar para ele desse jeito. Ele é uma pessoa. Ele diz que tem filhos, então ele é um pai. Ele diz que a esposa o deixou, ele era o marido, ele é o marido. Então assim, ele é alguém que o Pedro acabou de falar, que eu creio que quando Jesus olha para ele, sente a dor de vê-lo do jeito que está, a mesma dor que eu deveria sentir. Agora, gente, toda essa conversa nossa começou onde? Na busca pela intimidade com o Senhor, através da oração, para que a gente possa sentir nessa intimidade dele aquilo que ele sente. Tudo isso que nós conversamos, gente, tem que nos fazer, pelo menos, ao ir embora daqui, orar e falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Nós estamos longe do cristianismo de Cristo. Nós estamos longe. Como cristãos, nós estamos longe do cristianismo de Cristo. O Alessandro falou, e eu já vou caminhar para encerrar por causa do horário, até agradeço a paciência de vocês, mas o Alessandro falou uma questão assim, né? O período lá da igreja primitiva agora é diferente. É diferente a época. Os problemas e os desafios são os mesmos, gente. Os mesmos. Se vocês olharem a cultura, a história, o contexto histórico daquela igreja primitiva, gente, vocês vão se identificar nele. Vocês vão ver que a igreja passava pelos mesmos problemas. Gente, as pessoas vendiam o que tinham, colocavam aos pés dos apóstolos para quê? Para repartir à medida dos que as pessoas precisavam, não é isso? A gente lê isso, a gente lê o fim, sem considerar o meio e o começo. Então quer dizer que tinham pessoas dentro da igreja abastadas, e tinham pessoas que só tinham o que tinham. E quando o que tinham acabou, aí essas abastadas venderam o que sobra para ajudar. O que está acontecendo? Começando a haver um equilíbrio. Aquele que tem 2 túnicas, dê uma e fique com uma. Então o que está acontecendo? Esse equilíbrio começa na igreja. Agora, é um milagre. Por quê? Porque o que tinha mais, Deus trabalhou no coração dele para ele abrir mão do que ele tinha a mais para ajudar quem não tinha. Mas a gente olha, por exemplo, hoje dentro da igreja, existe igrejas que têm dinheiro guardado na conta. Uma vez, num presbitério lá de Campinas, uma igreja apresentou um relatório que tinha 200 mil guardado. E no mesmo presbitério tinha igreja que não tinha nem dinheiro para reformar o prédio que estava. Se vocês olharem a nossa região, as igrejas estão bem, porque se vocês olharem para as outras regiões, vocês vão ver igrejas. Esses dias nós recebemos no conselho uma carta de uma igreja que a igreja está caindo. Entendeu? A fundação está cedendo porque descobriu um bolsão embaixo do terreno lá e aí está cedendo. Aí eles estão fazendo bazar, sopão, vendendo marmita, você entendeu? Eles estão fazendo um monte de movimento para ajudar a colocar as paredes para eles terem um lugar igual a gente aqui para se reunir. Então assim, a época é diferente, só que naquela época, a hora que os irmãos da igreja viram isso acontecer, o que eles fizeram? Eles repartiram o que tinham. Agora, outra coisa, gente, por que nós não somos uma igreja como a igreja primitiva? Porque a gente não vai de casa em casa. Quantos de vocês conhecem a realidade uns dos outros durante a semana? A gente não se conhece intimamente. Na verdade, hoje o cotidiano, hoje tem muita gente que prefere não ter privacidade, né? Então,
Eu penso assim, tem muita gente que não se sente bem de ficar indo na casa do outro, assim, pessoas que a gente tem tanta afinidade, e nem se sente bem de ficar trazendo dentro da casa dele, não tem muita afinidade, entendeu? Então, na verdade a pessoa ela quer ficar isolada. Isso é característica do cristianismo? Agora, a gente não está falando daquela situação que assim, existe o extremo. E de repente a pessoa vai chegando na sua casa, vai entrando, te pega lá desprevenido, te pega, você entendeu? Não é assim. Mas a gente tinha que ter prazer de estar junto, de fazer mais coisas junto. Pode falar, Luiz. Pastor, mas assim, na área financeira, eu vejo tanto faz no mundo, até mesmo dentro da igreja, pô, tem pessoas que têm um bom salário, vivem mais apertado que ganha menos. Porque se nós também a pessoa tem essa de ficar comprando coisas. Sim, sim. Aí, por exemplo, não é justo nós falar assim, ó, exemplo, vou dar exemplo. Eu não acho justo, não acho. A Joana, nós falamos assim, a Joana tem um lar dela, eu tenho o meu. Exemplo, a gente não fosse marido e mulher. Ela, nós tocou filha mimou, tudo de bom, assim, torrou o dinheiro dela. E eu estou lá na carne de segundo, eu movimento também assim. Ela tem o prazer de gastar o dinheiro dela e eu prefiro segurar. Aí depois, se ela entrou numa dívida lá, ela não foi uma pessoa urgente, aí o que eu segurei eu tenho que repartir, fica assim. Por isso, Lelis, que eles faziam o quê? Eles depositavam aos pés dos apóstolos. E qual é a direção que os apóstolos tinham? A palavra de Deus. Então, na verdade, o que a igreja estava aprendendo era, por exemplo, as prioridades. O que é prioridade? Né? O que é necessário, o que não é? Porque realmente, Lelis, quando a gente vive e convive junto, por exemplo, o texto diz lá que eles tinham tudo em comum. Por que tudo em comum? Porque a hora que você precisasse de alguma coisa que eu tenho e você não tem, você pode usar. Eu não preciso te dar, mas você pode usar. Você entendeu? Agora, conforme a necessidade, também você não vai fazer para esbanjar. Então, existe esse equilíbrio que a gente volta àquele começo. É um equilíbrio de prioridades. Eu começo, por exemplo, a ver que eu não preciso de 10 pares de sapato. Entendeu? Enquanto eu tenho 10 pares de sapato, eu tenho irmãos que estão andando descalço. Eu posso estar atento. Então, tudo isso, gente. Por exemplo, essa questão em prol a minha privacidade, eu me fecho. Aí eu sofro sozinho. Então eu não preciso, por exemplo, deixar a chave da minha casa com ninguém, mas eu também não preciso me trancar na minha casa sozinho. A gente tem que ter esse equilíbrio, a gente tem que se conhecer, a gente tem que ter essa liberdade, porque senão, gente, uma coisa eu vou falar para vocês e já estou terminando. Eu vou olhar para vocês e eu não vou fazer a menor ideia se vocês estão com dor ou sem dor, porque eu não conheço vocês. Ontem a Marilda foi responder uma pergunta, eu peço licença para a Marilda por exemplo, mas foi perguntado como, questão de adolescente, como perceber que o adolescente está entrando nas fases perigosas. E ela disse que o conselho que ela dá aos familiares é estar próximo, não é isso? Não? Quanto mais próximo, mais você conhece, mais você vai perceber se está fora ou dentro do normal, vamos dizer assim. Como que eu sei se vocês estão fora ou dentro do normal? Se a gente não se conhece, se a gente não sabe o que é normal, já é difícil conhecendo, imagine não conhecendo. Olha que difícil a nossa, agora falando aqui, a gente não tem casa para fazer reunião de oração. Então não é, por exemplo, abrir a casa para 24 horas, mas assim, uma vez, pelo menos no mês, eu abri a minha casa para a gente ter uma reunião de oração junto. Nós não temos. E aí a gente começa a pensar assim, como que é esse cristianismo nosso? A viúva lá, a mulher, ela fez um cômodo para abrigar o profeta quando ele passava de viagem. Ela fez um cômodo, ela falou assim, eu vou deixar um espaço aqui.
hospitalidade faz parte do caráter do cristão, ser hospitaleiro. Então, perceberam, gente? É um leque muito grande, mas tem que começar de algum lugar. E a ferramenta para começar desse lugar é a oração, e a gente não pode deixar de orar. A gente precisa orar uns pelos outros. A gente precisa olhar uns para os outros. De repente a gente fazer um calendário de oração particular. Não precisa assim, não, mas uma vez eu fui falar algo assim, a pessoa falou assim, mas também a igreja não faz calendário de oração? Eu falei, então, se a igreja não faz, você não faz. É você mesmo, no seu momento devocional lá, você colocar assim, hoje, dia 1º, vou orar pela família do Vinca Bianchi. Dia 2, Alessandro e Roberto. Dia 3, e aí eu vou preencher no mês. Aí você ora cada dia por uma família da igreja. Mas espera aí, quando a gente está orando pelos irmãos da igreja, não vou dizer que a gente consegue lembrar de todo mundo, mas geralmente a gente consegue imaginar na mente da gente, né, e pôr diante de Deus, fulano, ciclano, a gente não consegue lembrar de todo mundo na mesma hora. Sim. Se você faz, que bom. Porque a gente pode fechar o pacote, abençoa todo mundo da igreja, não é assim? Exatamente. Você lembra o fulano, a família, de outro, tudo assim, lembra? Cita alguns nomes mesmo, eu já conheço, a gente cita alguns nomes, né? Não é pacote fechado. A gente tem que orar. Olha, gente, quantos lugares vazios são pessoas que não estão aqui, porque a maioria desses lugares tem gente. A igreja, se nós pegarmos um dia que todo mundo da igreja de Cruz vier, vai sobrar pouco espaço vazio. Então tem gente faltando. Vamos orar pelos que estão faltando. Acordando sobre o pessoal, eu penso o seguinte: é muito importante a palavra compromisso. Sim. Compromisso não é só com a igreja, é compromisso com o trabalho, é compromisso com a responsabilidade que a gente tem. Sim. Porque se a gente começar a largar os compromissos de lado, nada flui. Não. A gente fica negligente. Sim. É igual oração, se você tiver o compromisso de orar todo dia, daqui a alguns dias você nem vai querer orar mais. Deixa pra lá. Orar tem que ser igual respirar, gente. A gente não pode ficar sem. Então, encerrando aqui, diz assim, 1 Pedro 5, 6, 7. Eu vou ler o 8 e o 9 também. Diz assim: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero agradecer, ó Deus, por esse tempo precioso. Agradecer pela vida dos meus irmãos, a perseverança. Que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, nos abençoe. Abençoe meus irmãos, ó Deus, para que cada um possa chegar bem em casa, possa, ó Deus, descansar e ter suas forças renovadas. Possa, ó Deus, considerar tudo o que foi conversado à luz da Tua Palavra, na unção e na direção do Teu Espírito Santo, para que essa palavra se aplique a cada um de nós no nosso cotidiano e ela possa, ó Deus, nos conduzir segundo os Teus propósitos e a nossa vida ser transformada, nos tornando cada dia mais parecidos com o Senhor. Que a Tua bênção, ó Deus, ela permaneça sobre nós, sobre a nossa vida, a nossa família, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção? E agora, irmãos, ide em paz, debaixo da graça eterna do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o coração cheio do amor do nosso Deus e Pai, da unção, no poder e na direção do Espírito Santo do Senhor, hoje e sempre, aqui e aos confins da terra. Amém. Amém.